Então, Leandro Quezada, eu vou jogar uma pergunta fácil para você, que é um dos temas hoje nas nossas redes sociais, dos canais Fox Sports. Verdade ou mentira? Tá na tela aqui, que essa é fácil, Quezada. Você vai dominar no peito, vai sair jogando com total tranquilidade. O tema é o seguinte: o Brasil não precisa de um técnico estrangeiro, verdade ou mentira, Quezada? Por quê? Para o Roberto Carlos, para o Kaká e para o Cafu, todos campeões mundiais, o Brasil não precisa, está bem servido. E para você, Quezada? Essa pergunta tem uma pegadinha. A gente está falando de seleção brasileira ou de futebol brasileiro? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Eu acho que o técnico da seleção ele tem que entender de futebol. Seja ele português, gaúcho, etíope, americano, australiano, italiano, ele tem que entender de futebol e tem que ter feito algum trabalho legal num clube, reconhecido em um clube, para alcançar tal status. Então, respondendo diretamente, sem muito rodeio, eu entendo que o Tite deva permanecer como técnico da seleção brasileira de futebol, embora um clubismo que impera, né, em parte da torcida do melhor clube e do melhor time do Brasil, chamado Flamengo, entenda que o Jesus deveria assumir a seleção brasileira. Eu não estou nessa onda, não vou fazer campanha para o Jesus na seleção e também não vou fazer campanha para tirar o Tite da seleção brasileira de futebol. Agora, se o Jesus continuar no Flamengo, entender que ele tem uma raiz no Brasil, né, que ele não tem esse sonho de voltar para ficar com a família em Portugal, quem sabe depois da Copa do Catar em 2022 a gente não olhe com mais atenção. E o Jesus entender que não tem só o Flamengo no Brasil, né? Que ele precisa entender o futebol macro, porque o Jesus entende muito de Flamengo, mas acho que não sei se entende como outros treinadores, como o Renato, por exemplo, que eu acho que é até a bola da vez para substituir o Tite depois da Copa de 2022, como o Renato entende. Acho que ficou claro aqui minha posição, né? Agora, em relação ao futebol brasileiro, eu sou a favor dos bons, inclusive jogadores estrangeiros bons. Os ruins, bato mesmo. Porque ruim a gente já tem os nossos aqui, não precisa trazer mais ruim de fora. Deixa os ruins aqui. Boa, Quezada. Agora, Paulo, até nessa esteira do treinador estrangeiro para a seleção brasileira e dentro dessa linha de raciocínio do Quezada, o Kaká, quando participou nessa semana do Fox Sports Rádio, ele disse o seguinte: o Brasil precisa ter um treinador brasileiro porque o treinador brasileiro conhece a cultura do futebol brasileiro, conhece os jogadores, conhece os clubes, tem a vivência do nosso futebol. Roberto Carlos hoje foi também nessa esteira, que eu acho que é muito a linha do pensamento do Quezada. Não sei o que você imagina para a seleção. Precisa de um técnico bom e não depende da nacionalidade, ou os nossos nos atendem? Fábio, eu acho que os nossos nos atendem, sim. O Tite deu uma resposta muito boa quando assumiu a seleção. Nas eliminatórias foi maravilhoso e depois já não foi tão bem na Copa como a gente imaginava, né? Que não só por ter ficado no caminho com a Bélgica, mas mesmo os primeiros jogos, assim, e alguns comportamentos dele, que ele próprio já confessou, que se arrepende de não ter demorado, por exemplo, para mexer no time e tal, mas enfim, a Copa à parte, o Tite fez um trabalho legal. Esse aspecto de ser técnico da seleção brasileira e ser técnico de clube também é muito diferente. Eu cheguei até a oportunidade de perguntar para o próprio Jorge Jesus no jogo sagrado sobre isso, sobre essa diferença. E eu havia conversado, tido a oportunidade de almoçar com ele também no domingo anterior, e conversamos sobre isso. É muito diferente você pegar um time, um grupo, a cada 2 meses, você ter 2, 3 treinos e querer implantar uma filosofia muito diferente daquilo que o Jesus, que o Renato, que o Luxemburgo, que todo mundo, enfim, trabalha no dia a dia. Correções no dia a dia. Lendo os livros aqui, relendo, inclusive, né, esse do Pepe, eu estava relendo, você vê a importância de se trabalhar o dia a dia. E lembre-se que o Guardiola já chegou a ser falado, né, quando a coisa não estava muito boa, atrás do Guardiola, depois de 2014, ele fazendo aquele sucesso no Barcelona. Puxa, ele era a cara do futebol brasileiro, vai dar certo, traz, não traz, houve muita discussão na época sobre isso, e a gente lendo a história dele nos clubes e tal,
eu estou na parte agora que ele está no Bayern já, você vê o tanto que é importante o dia a dia, o tanto de treinamento, ele treina até no dia do jogo, etc. Então, para modificar uma coisinha, ele precisa, às vezes, de uma série de treinos, às vezes 3, 4, 5 semanas. Seleção brasileira é muito diferente, você tem a vantagem de escolher os melhores, né? Então, você já monta um grande time, mas dar uma filosofia a esse time é muito diferente. Não sei se o trabalho do Renato na seleção seria tão frutífero como é no Grêmio. Do Jesus, ele próprio admite que talvez tenha dificuldades quando tiver uma oportunidade, seja trabalhando aqui no Brasil ou qualquer seleção do mundo. Essa história de pegar um grupo a cada 2 meses, e às vezes nem isso, treinar só 2 dias, implantar uma filosofia, demora muito. Eu acho que a gente está em boas mãos com o Tite, iríamos iniciar agora em março, e ficou para setembro essas eliminatórias, vamos ver quais erros ele corrige, daqueles que ele próprio admite que cometeu, com relação ao grupo, que tipo de grupo ele vai trazer, que tipo de renovação ele vai trazer, e aí a gente vai passar a avaliar se ele deve ou não ir até 2022. A princípio, eu acho que sim, estou com o Quesada, também não faço campanha para ele sair, não vejo motivos para isso, e enquanto isso, vamos acompanhando de novo o trabalho do Renato, do Sampaoli agora no Atlético, do Jesus. Acho que o Sampaoli leva uma vantagem esse ano, né? Sormani, não sei se chegou a abordar isso, com relação ao ano passado, que ainda no começo ainda tinha algumas outras competições, das quais ele não passou, inclusive, pelas quais ele não conseguiu passar, mas agora não, né? Ele pega um Atlético em que tudo indica que, junto com o Alexandre Matos, ele vai conseguir os reforços que quer, e vai focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Isso é uma grande vantagem para ele com relação ao Jesus, que tem outras competições para disputar. Mas, por enquanto, eu fico com os técnicos brasileiros. Acho que se espero que o Tite vá até a próxima, mas caso haja algum problema aí no caminho, eu trocaria por um outro brasileiro ainda.